O Espírito Santo cria em nós motivação de vida, energia de... Motivação não, a palavra certa é energia de vida. Eu não consigo entender pessoas que amam a Jesus, buscam ao Senhor, mas não se sentem eletrizados por essa energia que nos move diariamente. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito inconstante assim, nas emoções, né? Porque minhas emoções são muito fortes. Mas a raiz de uma alegria não é no que eu tenho ou no que eu... Na verdade é o que eu tenho, né? Que é Cristo, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E ele tem gerado energia de vida em mim. E por que eu tô falando isso hoje? Porque quando a gente tem Jesus, o Espírito Santo dentro de nós nos leva a um direcionamento, a planos, a crescimento de vida, a crescimento de mentalidade, a mudança de posicionamento. Eu tenho falado muito isso com vocês, né? Como que eu sou cristã, mas a minha vida é a mesma há tantos anos? Como eu sou cristã e eu não sou empolgada com as coisas do Senhor? Como eu sou cristã e eu não me envolvo com a salvação do próximo? Então, começa a refletir. Se você serve ao Senhor, se você tem vida com Deus, se o Espírito Santo habita em você, pensa o que está mudando nesses últimos meses, no último ano. Não, no meu último ano, eu melhorei nas minhas falas. Não, no meu último ano eu melhorei com as pessoas que eu ando. No último ano eu melhorei com as minhas atitudes, com as minhas emoções, no meu casamento, no meu relacionamento, com os meus filhos. Qual área, nesse último ano, você que é cristã, você que é cristão, tem mudado? Eu sirvo a esse Deus maravilhoso que eu amo muito há 7 anos. E pra mim é como se fosse uma data de aniversário, porque eu vivi literalmente de novo, depois que eu vim pra Jesus. E no começo, os passos foram mais curtinhos. Foi uma busca intensa. Mas eram muitas situações embaraçosas que eu tinha me envolvido. Mas ainda assim, o Espírito Santo foi melhorando no meu casamento. Foi me ajudando a melhorar no meu casamento. Hoje, graças a Deus, eu vivo um casamento mais do que abençoado. Melhor do que no começo. Todo mundo fala, casamento é tão bom no começo. Não, eu prefiro hoje, 7 anos onde eu conheço meu marido, eu sei lidar com meu marido. Ele sabe lidar comigo. A gente é mais carinhoso um com o outro. A gente compreende melhor um outro. No começo era muito eu estou certo, você está errado. Eu sei e você não sabe. É desse jeito, não é do seu jeito. São duas pessoas diferentes. Com os meus filhos. Eu tenho meu segundo filho agora com 3 meses. Quando o Augusto veio, meu primeiro filho, eu era muito cansada. Eu discutia muito a respeito dele. Ai, fica, eu tô cansada, não tô dando conta. Ai, me ajuda a trocar, que tem tudo. Nesse segundo meu filho, eu não tô discutindo mais, eu já pego e faço, né? Eu vejo ele também pegando mais autonomia de fazer, sem eu precisar pedir. A gente amadureceu, o Espírito Santo entrou no nosso casamento, até para a criação de filhos, sendo pai e mãe, Deus tem habitado. Eu consegui ter a maturidade de entender que eu posso parar, né? Eu posso diminuir o ritmo, o Senhor habita dentro de mim, mesmo às vezes eu não consigo frequentar o culto, por quê? Agora eu tenho um bebezinho, minha rotina é outra. Na verdade eu não tenho rotina, com um bebê de 3 meses não existe rotina, mas eu entendo que hoje eu sou uma mãe melhor, uma mãe mais calma, mais madura, uma mãe com um pensamento direcionado, como mulher, né? É bom falar da gente como mulher, né? Porque a gente fala muito da gente como mãe, a gente fala muito da gente como esposa, mas antes disso tudo, eu me defino como uma mulher. E eu tenho que dar atenção para essa mulher. Eu tenho que valorizar o corpo dessa mulher, a mente dessa mulher, os cabelos dessa mulher que eu estou amando ultimamente, esse volume. Como essa mulher cristã tem visto o seu devido valor. Eu me enxergo em Cristo Jesus como mais cautelosa nas palavras, nos pensamentos. Quando eu erro, eu consigo dar um tempo, claro, para mim, mas depois ir lá pedir perdão. Antes, às vezes, eu não percebia que eu tava vacilando. Eu melhorei no meu comportamento, nas minhas vestes. Hoje eu, graças a Deus, porque santidade também se veste. E aonde tem o Espírito Santo, tem que ter santidade. Tem que ter mudança de comportamento. Eu sou uma mulher mais amável. Eu me vejo,
eu me enxergo, eu entendo quem eu sou. Você sabe quem você é? E eu não tô falando sobre ser mãe, sobre ser esposa, sobre ser professora, vendedora, psicóloga. Não, isso pode passar. Infelizmente, amanhã ou depois pode acontecer dos seus filhos crescer e casar, ou um luto, não sei. Tantas circunstâncias desafiadoras nos acontecem. Mas eu vejo que o Espírito Santo, como energia de vida, em todas elas cativa no nosso coração o quê? Uma transformação. Para querer algo novo, para querer algo sólido, para querer algo também para a gente correr atrás, porque o Senhor quer que a gente movimenta, cresce. Oi, gente, começou a me chamar. Minha coisinha linda, minha energia de vida, porque por enquanto, como na minha função de mãe, a minha energia de vida é meus filhos também. O Senhor me deu essa preciosidade, esse pedacinho do céu. Ser mãe é um pedacinho do céu. Peraí que eu vou voltar com ele aqui. Olha que coisa linda que eu busquei ali. Se não é muito importante tudo que o Senhor nos dá, como que eu poderia fazer algo tão perfeito se não viesse da parte do Senhor? Eu não sei, talvez eu não tenha dividido, né? O Levi veio depois de 2 abortos. Eu quase não acreditei que ele viria. Eu vou mudar um pouco de assunto. O Levi veio depois da perca do meu primeiro filho, o meu Heitor. Morreu com 5 dias de vida após o parto. Ter o Augusto significava muito. Mas havia uma sensação de que eu era mãe demais. Esse gordão. E ele veio no meio de medo, muito medo. E eu estou até me sentindo à vontade para falar disso. Outras vezes eu quis falar, mas não era o momento. Quando eu engravidei do Levi, eu não acreditei que ele ia ficar. As pessoas perguntavam, é menino ou menina? Eu falava, eu não ligo, eu quero só que ele fique comigo. E olha aqui, ele tá comigo hoje. Saudável, forte. Eu tive um parto de 3 horas, mosquitinho. Eu tive um parto normal de 3 horas. Olha isso aqui. Ele nasceu de forma espontânea. Ninguém foi lá me ajudar. Na hora ele saiu, começaram a gritar, chama o médico. Eu não tive nenhuma intervenção na saúde, no parto. Ele nasceu exatamente de 39 semanas. Minha barriga crescia. Eu tive uma gestação boa, saudável. Porque os planos do Senhor é perfeito. E quando eu soube que era um menino, eu falei, olha, eu sou só mãe de menino. Meu primeiro Heitor está com o Senhor. Foi muito difícil, foram 2 anos e meio de depressão. Talvez em um outro momento eu fale sobre depressão. Eu saí deste lugar. Eu saí deste lugar de dor. Hoje eu vivo, e eu vivo intensamente. Quando eu tive essa coisa rica, vi ele nascendo, ele veio mamar nos meus seios. Quando meus filhos nasceram, o Heitor e o Augusto, gêmeos, eu não pude amamentar eles. Eles já nasceram e foram pro CTI. Nasceram com 32 semanas. E quando eu tive ele, eu falei, oh Deus, parece até história de filme que o bebê vem pro colo da mãe quando nasce. E essa coisa linda, Ti, já veio pro meu colo na hora que nasceu e ficou comigo 1 hora mamando no meu peito. Eu lembro que quando... Eu sei que não é pra se comparar as situações, né? O Augusto e o Heitor eram gêmeos. Então o Heitorzinho, ele nasceu mais sensível. Não é sensível a palavra não, né? Mas ele era menor, a saúde dele era mais sensível. Quando eu peguei pra amamentar essa coisinha linda, ele ficou lá comigo 1 hora no peito, eu tava vivendo um sonho, gente. Porque, quando o Augusto veio pra mim, já tinha se passado 15 dias dele no CTI. Não, mentira, 1 semana. Ele ficou ao todo, a gente no hospital com ele, 15 dias, né, gostosura?
O Heitor morreu com 5 dias, foi devastador, tive que permanecer no mesmo hospital, visitando o mesmo CTI onde o Augusto estava. Mas aí passou um dia, eles trouxeram o Augusto para mim, após o Heitor falecer. Então, quando ele nasceu e veio mamar no meu peito, ficou lá comigo uma horinha assim, ó, juntinho, no meu colo, no meu peito. Eu falei, a promessa de Deus é real. Eu estou vivendo... Oh, meu Deus, toda hora eu chuto isso aqui. Eu estou vivendo realmente a promessa do Senhor. Eu consegui levantar após o nascimento dele. No parto do Augusto, há 7 anos atrás, eu passei por uma cirurgia íntima reparadora, porque a médica me costurou errado no pós-parto. Eu perdi muito sangue, eu fiquei fraca, dei anemia. Depois eu dei hemorragia e tive que refazer a cirurgia reparadora novamente. Porque pelo lugar onde tinha saído os bebês, que fez a cirurgia errada, depois teve que refazer, os pontos soltaram. Porque quando o Heitor faleceu, eu não consegui ficar quieta, foi muito doloroso, muito sofrido. E quando esse bebezinho lindo nasceu, sem rasgar nem um pedacinho do meu corpo, eu não precisei dar ponto no pós-parto do Levi. Agora, a primeira vez eu tive que ser costurada toda, 3 vezes. Extremamente dolorido no meu corpo. Uma dor insuportável. E quando o Levi nasceu, eu não tive que dar nenhum ponto. Eu, com 1 hora após dar mamazinho pra ele, eles foram limpar ele lá no quarto mesmo. Eu fiquei no quarto sozinha, parecia de luxo. No meu quartinho de hidromassagem. No público, tá, gente? Não tive particular. E eu consegui levantar da cama no pós-parto dele. Assim que ele nasceu, passou 1 horinha de mamazinho, eu levantei e tomei banho sozinha. Quando o Augusto nasceu, eu só consegui levantar com a ajuda de pessoas, do meu marido, no dia seguinte, mas ainda assim tremendo, muito, muito fraca. Fui tomar banho na cadeira de rodas de banho, de tão fraca, de tanto sangue que eu tinha perdido. Estou fazendo um comparativo para vocês enxergarem que o Senhor realiza sonho e transforma situações. Eu tinha tantos medos. Gente, foi chegando a época do parto dele. Falei, meu Deus, não pode acontecer tudo de novo não, meu Deus. Deixa acontecer de novo não. E eu orava pedindo, Deus, por favor. Pessoas oraram por mim. Mas eu estava morrendo de medo, porque eu sofri tanto quando meu primeiro filho nasceu. Sofri luto, sofri cirurgia, sofri hemorragia, sofri falta de pegar anestesia, meu corpo não pegava anestesia. Sofri o luto de ficar dentro de um hospital, esperando o Augusto ser liberado. Porque dói muito estar num lugar onde você perdeu uma pessoa. Eu fiquei lá mais 15 dias. Gente, eu sofri muito. Mas hoje eu vivo com uma totalidade tão feliz. Sabe, eu vivo tão bem. Olha isso aqui. O outro tá ali dormindo. Existe alegria, existe cura de luto. Cura de luto. Você sabe o que significa ser curada de um luto de um bebezinho? Vocês conseguem imaginar? O meu Heitorzinho, com 5 dias, eu peguei ele já tinha sido recolhido para o Senhor. Hoje eu penso nele com alegria, porque eu sei que ele está com Deus. Não nesse lugar de dor nessa terra. E olha o presente do Senhor na minha vida. Olha o presentinho do Senhor na minha vida. Creia que Deus faz. Se vocês ficarem, com mais interesse em saber sobre qualquer um dos assuntos, sobre as cirurgias, ou sobre o luto, ou sobre a depressão, que eu consegui vencer em Cristo Jesus, e até hoje eu tenho que bater o joelho no chão e ficar firme com Deus, porque ela tenta me cercar, mas ela não tem autoridade sobre a minha vida, porque o Senhor morreu na cruz por mim, e liberta eu sou nele. Creia somente no Senhor, que Deus pode fazer todas as coisas, e não vivam aprisionados. O Senhor tem liberdade para você existir, viver. Quando Deus fala na Bíblia, vida em abundância, é dias de vida, mas dias bons de vida. Não são muitos dias de vida sofrendo.
Creia na promessa. Olha aqui a promessa. Vamos pausar o vídeo, vamos pausar o vídeo. Tchau, gente!